O início da jornada não acontece com luz, mas com ausência. A mulher não desperta porque encontra algo, mas porque perde o sentido do que sustentava sua identidade. Há um momento silencioso em que os papéis sociais, cuidadosamente aprendidos, repetidos e premiados, deixam de oferecer calor psíquico. O cotidiano continua funcional, mas internamente algo se dissolve. Esse vazio não é depressão comum. É um colapso simbólico do eu adaptado. A psique começa a retirar energia das estruturas que já não servem ao crescimento, produzindo uma sensação de estranhamento de si mesma. Esse vazio atua como um útero psicológico. Tudo o que antes parecia sólido, agora ecoa. A mulher começa a perceber que viveu mais como resposta do que como origem. Sua história pessoal revela padrões de agradar, de conter impulsos, de silenciar intuições para manter vínculos e pertencimento. O inconsciente, privado de expressão, começa a pressionar a consciência através de sonhos recorrentes, lapsos, irritabilidade sem causa aparente e um cansaço existencial que não se resolve com descanso físico. Nesse estágio, surge o medo fundamental. Se eu não for aquilo que esperam, quem serei? O vazio expõe a dependência da validação externa como eixo identitário. A mulher confronta a ideia de que talvez nunca tenha vivido a partir do próprio centro. Essa percepção é violenta, porque ameaça laços afetivos, estruturas morais e narrativas internas de bondade e sacrifício. O vazio, então, se torna um campo de batalha entre a necessidade de individuação e o terror da exclusão simbólica. Do ponto de vista analítico, esse momento marca a primeira ruptura com a persona. Como descreve Carl Jung, quando a persona começa a ruir, o indivíduo sente-se ninguém. Mas esse ninguém é fértil. O vazio não pede preenchimento imediato. Ele exige permanência. Permanecer nele é o primeiro ato radical da mulher que inicia sua individuação, pois só quem suporta o vazio pode ouvir a voz que ainda não tem forma. A persona feminina não é apenas uma máscara social. É um contrato psíquico assinado cedo demais. Desde a infância, a mulher aprende que seu valor está ligado à contenção, à harmonia, à disponibilidade emocional. Essa máscara não é imposta apenas de fora. Ela é introjetada como ideal moral. A mulher aprende a confundir adaptação com virtude e autoabandono com amor. A persona torna-se tão refinada que passa a operar automaticamente, sem consciência. O problema surge quando a persona se hipertrofia. Tudo o que não cabe nela é reprimido: agressividade, desejo de poder, autonomia radical, erotismo não mediado pela aprovação. Esses conteúdos não desaparecem. Eles se acumulam no inconsciente, formando uma pressão psíquica constante. A mulher torna-se funcional, admirada, mas internamente fragmentada. A violência da persona está exatamente aí. Ela exige coerência externa à custa de mutilação interna. Psicologicamente, essa violência se manifesta em sintomas que parecem contraditórios: culpa crônica sem causa objetiva, sensação de impostura, medo intenso de decepcionar e uma exaustão que não se explica pelo esforço físico. A mulher vive sob vigilância interna constante, policiando pensamentos, emoções e impulsos. A persona transforma-se em carcereira. O feminino ideal deixa de ser uma imagem aspiracional e passa a ser um instrumento de opressão psíquica. O início da individuação exige um ato quase herético: questionar a própria bondade. A mulher começa a suspeitar que parte de sua virtude foi construída sobre medo. Desmascarar a persona não é tornar-se cruel ou irresponsável, mas recuperar conteúdos psíquicos sequestrados pela adaptação excessiva. Esse processo gera conflito externo inevitável, pois a mulher que abandona a máscara deixa de ser previsível, e o imprevisível ameaça quem se alimentava de sua constância. A sombra feminina não surge como um monstro externo, mas como uma revelação interna perturbadora. Quando a persona enfraquece, conteúdos antes moralmente condenados começam a emergir. A mulher se percebe capaz de inveja, ressentimento, desejo de dominação, prazer em transgredir. O choque não está nesses impulsos em si, mas no fato de eles contradizerem a imagem idealizada que ela construiu de si mesma. Esse encontro costuma ocorrer através de projeções intensas. A mulher identifica mulheres más no mundo externo,
aquelas que são livres demais, ambiciosas demais, sexuais demais. A crítica feroz dirigida a essas figuras revela conteúdos sombrios não reconhecidos internamente. A sombra feminina é julgada com severidade porque colide diretamente com o ideal de pureza e cuidado atribuído ao feminino. Negar a sombra não a neutraliza. Ao contrário, ela se torna autônoma. Surge então a autossabotagem, escolhas repetidamente destrutivas, relações tóxicas, explosões emocionais desproporcionais. A mulher sente que não é ela mesma nesses momentos, quando, na verdade, está sendo dominada por partes psíquicas exiladas. A sombra cobra seu direito de existir, mesmo que de forma caótica. Integrar a sombra exige coragem ética. Não se trata de agir todos os impulsos, mas de reconhecê-los como parte legítima da totalidade psíquica. A mulher que acolhe sua sombra recupera a energia vital. Ela deixa de ser apenas reativa e passa a ser responsável por sua escuridão. Nesse ponto, a individuação aprofunda-se. A moral deixa de ser herdada e passa a ser construída conscientemente. No campo do amor, o inconsciente feminino revela suas feridas mais antigas. Muitas mulheres confundem vínculo com fusão e amor com sobrevivência emocional. Relações afetivas tornam-se tentativas inconscientes de reparação. Curar a ausência, a rejeição primária, o olhar que faltou. O outro deixa de ser um encontro e passa a ser um remendo psíquico. Eros, então, adoece. A dependência afetiva não nasce da fraqueza, mas de uma estrutura interna que nunca se sentiu inteira. A mulher busca no parceiro a validação de sua existência, delegando ao outro a função de sustentação do eu. Quando o outro falha, surge o desespero, a obsessão, o controle ou o colapso emocional. O amor transforma-se em campo de repetição traumática. A autossabotagem amorosa revela um conflito profundo: o desejo de intimidade versus o medo de perder a própria identidade. A mulher aproxima-se e afasta-se, testa limites, destrói o que deseja para confirmar crenças inconscientes de abandono. Muitas vezes escolhe parceiros indisponíveis ou abusivos, pois essas relações confirmam narrativas internas já conhecidas. O sofrimento oferece familiaridade. O processo de individuação exige que Eros seja retirado da esfera da carência e reconduzido à relação com o próprio self. Amar deixa de ser um pedido de salvação e torna-se um encontro entre inteiros. Esse deslocamento é doloroso, pois implica suportar a própria solidão psíquica. Somente quando a mulher deixa de usar o amor como anestesia é que ele pode se tornar verdadeiro. Dentro da psique feminina habita uma instância crítica, racional e muitas vezes cruel. Ela se manifesta como uma voz interna que desqualifica, compara e sentencia. Você não é capaz, não é suficiente, não sabe o bastante. Essa voz não nasce do pensamento consciente, mas de figuras masculinas introjetadas ao longo da vida. Pais, professores, líderes, ideais culturais. Quando inconsciente, essa instância atua como tirano interno. Ela impede a mulher de confiar em sua intuição, desvaloriza sua produção intelectual e bloqueia sua expressão criativa. Muitos desses pensamentos parecem realistas, quando na verdade são estruturas arcaicas de dominação psíquica. O pensamento torna-se um tribunal permanente, voltado contra o próprio eu. Esse fenômeno produz uma cisão interna. A mulher sente, mas não confia no que sente. Intui, mas desautoriza a própria intuição. Surge uma hiperintelectualização defensiva ou uma submissão acrítica a opiniões externas. Em ambos os casos, o pensamento deixa de ser instrumento de consciência e torna-se arma contra o self. Integrar essa instância não significa eliminá-la, mas transformá-la. Quando conscientizada, ela se torna mediadora entre o inconsciente e a linguagem, oferecendo clareza, estrutura e discernimento. A mulher passa a pensar a partir de si, não contra si. Esse é um dos momentos mais decisivos da individuação, quando a mente deixa de ser inimiga e passa a servir à totalidade psíquica.